Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Pedro. Capítulo 1. Primeira carta, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Localize, por gentileza, o versículo de número 13. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, quero tributar ao bom Deus a minha gratidão ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo nessa terceira noite, que nós estamos juntos compartilhando das pérolas do reino. Para nós é motivo de grande alegria, satisfação, privilégio servir os irmãos. Confesso que já vou ficando com saudade, né? Tem sido especial esse momento. Quero aqui louvar a Deus pela vida do vosso pastor Pedro. Pastora, Deus abençoe sempre as vossas vidas. Obrigado pelo carinho, pela confiança sempre, em nome de Jesus. Iverson, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pela confiança sempre. Tá? Queridos, eu acabei de chegar, de fato, de viagem. Eu não parei para absolutamente nada, estava em São Paulo. Cheguei, graças a Deus, a tempo. Deus abriu o caminho ali, a estrada ficou uma benção. E para esse horário que eu estava voltando, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, que estamos hoje. Minha esposa, irmã Vanessa, está ali atrás de pastor Pedro, já está me acompanhando. Já deu certo dela vir junto, né? Só passei em casa pegar meu time e vim para cá junto com os irmãos, né? E hoje eu quero falar com os irmãos sobre um tema muito importante, sobre santidade. O Iverson fez aqui uma recapitulação do que nós estamos tratando nesses dias. E hoje nós falaremos um pouco sobre santidade. Você que encontrou o texto, quer ouvir a palavra, diga amém. Só quem encontrou o texto quer ouvir de fato a palavra, diga amém. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Se quiser, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos tratar a respeito desse capítulo 1. E os irmãos são sabedores, vão se lembrar, é matéria de consenso, que o autor desta epístola é o apóstolo Pedro. Capítulo de número 5, e no versículo de número 12 dessa mesma epístola, nós somos informados que o escritor da mesma é um obreiro chamado Silvano. Silvano aqui é o mesmo Silas que fora companheiro do apóstolo Paulo. Silas está aqui neste momento, servindo ao apóstolo Pedro como uma espécie de amanuense, secretário, escriba de Pedro. É interessante também notarmos que esta epístola, ela está classificada como uma epístola geral, universal ou católica, como preferir. Escrita da Babilônia. E aqui, irmãos, nasce uma pequena dificuldade, que é entendermos de que Babilônia Pedro está se referindo.
haja vista que nesta época existiam pelo menos 3 Babilônias. Nós acreditamos que, na verdade, Pedro aqui está se referindo a Roma, por meio de uma linguagem metafórica, uma espécie de código. Já vista que Roma vivia um tempo de grande pressão, perseguição e dificuldade. Os pais da igreja, tanto Eusébio como Jerônimo, também acreditam que esta carta ela foi escrita da cidade de Roma, capital do império. Carta esta que também está sendo destinada aos forasteiros e dispersos. Os forasteiros e dispersos aqui, irmãos, são judeus, são cristãos, tanto gentios como judeus, que estavam espalhados aqui por 5 regiões do Império Romano. Quantas regiões? A saber, o texto vai nos mostrar: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e também Bitínia. Todas elas aqui correspondem à atual Turquia. Por esse motivo também, irmãos, nós vamos chamar esta epístola de circular, pois os irmãos vão perceber que ela precisa passar por cada uma dessas localidades, cumprindo o propósito para o qual ela está sendo enviada. Vale também entendermos aqui que quando nós vamos estudar sobre esta epístola de Pedro, quando o assunto é sua data de escrita, isso ainda é matéria de muito debate teológico. Não se chegou, e tenha certeza, jamais se chegará a um consenso com relação à data de escrita. Alguns estudiosos vão datá-la do ano 63 a 67 depois de Cristo, baseando-se no seguinte: de acordo com a tradição, o apóstolo Pedro ele vai ser morto nas cercanias de Roma, e morto crucificado e de cabeça para baixo, nos últimos anos do governo do imperador Nero. E como Nero vai morrer no ano 68 depois de Cristo, após se suicidar, acredita-se que esta data de 63 a 67 é a que fica melhor encaixada para esta epístola. Aldo, e por que todas essas informações são relevantes? Bom, sem elas, nós não conseguimos entender de fato o que os destinatários desta carta estão aqui vivenciando, qual é o cenário que eles estão inseridos. Os irmãos são sabedores, vão se lembrar que esse imperador chamado Nero era um homem terrível, cruel, um homem de uma mente diabólica, e Nero ele tinha um desejo no seu coração. O desejo de Nero era reconstruir uma capital romana mais bela, moderna e imponente. Porém, irmãos, de primeiro momento ele não tem êxito nesse projeto. Esse projeto é paralisado, é embargado. Então Nero não desiste. O que Nero vai fazer? Nero tem um plano. O plano de Nero é esse: ele vai contratar alguns homens para se fazerem de bêbados na cidade e incendiarem a cidade de Roma. E é exatamente isso que acontece. Esse incêndio, queridos, ele vai durar por cerca ali de 6 dias. Durante esse incêndio, Nero ele sobe para o alto de uma torre chamada Mecenas, e do alto da torre ele fica assistindo a esse horrendo espetáculo das chamas. Chamas essas que destruíram casas, templos, vidas. E vale lembrar os irmãos, tudo isso por causa de um desejo, tudo isso por causa de um sonho, tudo isso por causa de uma vontade: reconstruir uma capital mais bela e moderna. Abra um parêntese, logo fecha. Até onde vale? Até onde eu posso ir para realizar meus sonhos, vontades e desejos? Existe nos nossos dias o que eu chamo de síndrome de Nero. Em nome do meu sonho, do meu desejo, da minha vontade, eu gero incêndios, prejudico vidas, destruo histórias, contanto que eu realize o meu sonho. Só que nós precisamos entender que sonhos, projetos, planos
que são realizados na plataforma do ego, do orgulho, da prepotência, destruindo, prejudicando pessoas, não são sonhos realizados por Deus. E é isso que está acontecendo aqui com Nero. Quando ele desce, irmãos, do alto da torre de Mecenas, é óbvio que os olhares se voltam para ele. Só que Nero tem o que nós chamamos de álibi. Qual é o álibi de Nero? Nero olha para eles e diz assim: olha, a ideia desse incêndio criminoso não foi minha e eu posso provar. Qual é a prova, Nero? Qual é o seu álibi? Percebam, dos 14 bairros de Roma, 10 foram completamente destruídos pelas chamas. Sobraram quantos? 4. Os 4 que sobram são densamente povoados por judeus e cristãos. Percebam, só onde eles moram as chamas não chegaram. Não é estranho? Só onde eles habitam as chamas não destruíram nada. Logo, a ideia desse incêndio criminoso não é minha, partiu da mente desses cristãos. A culpa é deles. É diante desse contexto, queridos, que começa aqui uma terrível, sangrenta, brutal perseguição contra os cristãos na cidade de Roma. A história vai dizer que alguns desses cristãos foram crucificados ao ponto de se chegar a faltar madeira em Roma para se confeccionar mais cruz. Tamanha era a quantidade de cristão morrendo crucificado. Alguns desses cristãos, eles eram lançados nas arenas para que leões famintos os devorassem até a morte. Outros eram colocados no teatro para que touros enfurecidos os pisoteassem até a morte. Alguns tinham seus corpos cobertos de piche, eram amarrados no poste de iluminação da cidade e eram queimados vivos, e ainda sendo afrontados, como que dizendo: vocês não dizem ser a luz do mundo? Brilhem agora. Vamos levar isso ao pé da letra. Que vocês iluminem, então, a nossa cidade como tochas humanas. Isso aqui mexe com o meu coração, queridos, porque esses cristãos, eles estão sofrendo aqui com acusações caluniosas, ostracismo social, levantes populares, ações policiais locais, estão morrendo crucificado, virando alimento de leão, sendo pisoteado por touro, sendo queimado vivo, pendurado em um poste. Mas mesmo assim, eles não negam a Cristo. Oh, glória! Eles não abrem mão da presença, eles não desistem do céu, eles não largam a sua cruz, eles preferem morrer do que pecar. Tem alguém aí? Eles preferem morrer do que abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Eles preferem morrer do que envergonhar o evangelho. Que Deus nos devolva essa mentalidade. Porque nós estamos vivenciando dias aonde se prega e se oferece por aí afora um evangelho sem cruz, sem dor, sem sofrimento, sem perseguição, sem dificuldade. E nós sabemos que não é assim. Evangelho tem cruz para carregar. Evangelho tem sofrimento. Evangelho tem dores. Evangelho ainda é renúncia. Tem alguém aí ou não? Glória a Deus. Logo, os irmãos estão aqui percebendo que os destinatários desta carta, eles estão aqui sendo perseguidos, vivendo um tempo de dura pressão, aflição, angústia, provação, dificuldade, terror, caos. Porém, eles não abrem mão do evangelho.
Eles não desistem de Jesus, não abrem mão da eternidade por nada. É para eles que Pedro está aqui escrevendo. E quando Pedro começa a escrever o capítulo 1, os irmãos vão perceber aí que ele tem por objetivo testemunhar qual seja a verdadeira graça. Pedro tem por objetivo firmar esses cristãos nesta verdadeira graça. Você vai perceber que tudo que Pedro está construindo no capítulo 1 é o que a gente construiu na primeira, na segunda aula e nós finalizamos hoje. Pedro tem como objetivo aqui também fazer eles entenderem que mesmo em meio a grandes dificuldades que eles enfrentavam, valeria sim muito a pena permanecer firmes e fiéis na presença de Deus até o fim. Pedro está encorajando esses cristãos, exortando eles a terem paciência, a não perderem a esperança, a viverem em santidade diante de Deus, mesmo em meio a dias tão terríveis, complicados e adversos que eles estavam aqui vivenciando. E o capítulo 1, Pedro começa aqui trazendo à mente deles, refrescando a mente deles, algumas verdades que eles não podem jamais se esquecer. Diga para quem está pertinho de você: existem verdades que você não pode se esquecer. Diga para ele: verdades essas que, se você não esquecer, vão te fazer ficar de pé diante de Deus, mesmo em meio às lutas da vida. Qual é a primeira verdade? Pedro começa escrevendo e dizendo: vocês não podem se esquecer que vocês foram eleitos por Deus Pai. Pedro continua dizendo: vocês não podem se esquecer que através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, vocês foram redimidos. Vocês não podem esquecer que vocês nasceram de novo, e nasceram para uma viva esperança. Deixa eu ver quem já nasceu de novo aqui. Glória a Deus. Resumindo, Pedro está dizendo para eles: olha, aqui nesse plano terreno, vocês são pressionados, afligidos, passam por lutas, dificuldades, perseguições, mas caminhe com os pés na terra, sem tirar a mente do... Se quiser anotar, anote isso, porque isso é importante. Esse é o segredo do vencedor: pé na terra e mente no céu. Esse é o segredo, pastor. Pé na terra, mente no céu. Pé na terra, mente no céu. Os pés aqui, a mente lá. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Glória a Deus. Esse é o segredo. E Pedro vai olhar para eles e vai dizer assim: olha, vocês não podem... Isso aqui é demais, diversão, porque Pedro está percebendo que a luta, a prova, a perseguição, a pressão pode estar fazendo eles perderem o propósito para o qual começaram essa carreira. Irmão, vem comigo. Tenho eu me preocupado muito. Percebo que alguns de nós, e quando digo alguns de nós, falo do povo cristão, estão se perdendo em meio à caminhada. Perdemos o foco do real propósito. Começamos por causa da nossa salvação, começamos por causa do céu, começamos por causa de almas, começamos por amor a um chamado que recebemos do Pai. Mas o tempo vai passando e a gente não sabe mais por que está correndo, ou estamos correndo pelo propósito errado. Corremos por visibilidade, corremos por status, corremos por dinheiro, corremos por fama, corremos... Tem alguém que está entendendo isso aqui?
percebo que estamos perdendo o foco do real propósito para o qual estamos aqui. Amar ao próximo, ser um cristão de fato, refletir a Cristo. Tem alguém aí? Então Pedro está dizendo para eles, está dizendo assim: vocês não podem esquecer por qual motivo vocês iniciaram essa carreira. Pedro está dizendo: vocês estão lutando por uma herança, por uma... Olha a descrição dessa herança. Ele diz assim: herança essa incorruptível. Ela é o quê? Incorruptível aqui é que não perece, ela não apodrece, ela não se deteriora com o tempo. Glória. Ele diz: essa herança também é imaculada. Ela é o quê? Amiantos aqui no grego fala de algo absolutamente puro, sem contaminação nenhuma. Pedro também diz que essa herança, ela é inacessível. Amarantos aqui no grego, inalterável. Olha a descrição de Pedro. Essa é a ideia que ele quer trazer. Inalterável, como uma flor que nunca murcha e não perde a sua beleza nem o seu bom perfume. Glória. Só que Pedro continua, ele aí vai dizer: herança essa, irmão, isso aqui é demais, que está reservada. Está o quê? Reservada, guarnecida, mantida em segurança no céu para vocês. Ou alguém pode glorificar a Deus aqui? Diga para o vizinho: é por essa herança que nós estamos caminhando, é por essa herança que nós estamos lutando. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. É por essa herança que a gente chora, mas continua aqui. A gente sofre, mas continua aqui. É perseguido, mas continua aqui. É pressionado, mas não desiste, porque a gente entende: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Glória, aleluia. Só que olha o que Pedro vai dizer. Pedro, na verdade, está escrevendo para ele dizendo assim: vai valer a pena, não desista. Não abra mão da sua cruz. Não perca o propósito de vista. Continue caminhando pelo propósito certo. Só que olha o que Pedro está dizendo para eles: eu sei que tem dia que dá vontade de parar. Dá ou não dá, irmão? Vamos abrir o confessionário aqui? Seja sincero. Quem aqui já teve vontade de parar, levante a mão. Já teve? Quem já teve? Em algum momento da sua caminhada. Não é fácil. E não é por causa de Jesus, não. É porque a gente está tão envolvido com a prova, com a perseguição, com a calúnia e com a dor, que a gente tira o olho de Jesus e a gente diz: não vale a pena. Mas a gente só está aqui porque quando a gente volta os olhos para Ele, a gente diz: não, vale a pena sim. Glória a Deus. Então mesmo perseguido eu continuo, caluniado eu continuo, apedrejado eu continuo, chorando eu continuo, sofrendo eu continuo, porque eu sei que vai valer a... Oh, glória a Deus. Só que olha o que Pedro vai dizer para eles aí. Pedro diz que há uma herança que está o quê? Guardada para... Sim ou não? Só que olha o que ele diz: e vocês, irmão, estão sendo guardados pelo poder de Deus para essa herança. Vou de novo, hein? É ele dizendo exatamente isso aqui. Um está reservado para o outro. A herança para vocês, vocês para a herança. Eu estou guardando ela para entregar para vocês, e estou guardando vocês para vocês conseguirem conquistar. Oh, glória a Deus. Eu gostei dessa palavra guardados aqui. Se você quiser anotar, pode anotar. Ela é um termo militar. Traz a ideia aqui de ser cercado, de alguém que fica ao redor, de um sentinela. Essa é a ideia da palavra guardados aqui. E os irmãos vão se lembrar que nessa mesma epístola, Pedro diz assim: o diabo, quem? O nosso, ele faz o quê? Ele anda ao nosso, anda como? Como um? Querendo o quê? Fazendo o quê? Ixi, muita boca, pouca voz.
Ele anda ao nosso derredor como querendo fazer o quê? Buscando o quê? Querendo tragar, destruir. Ok? Então ele está aqui, rondando, cercando, procurando alguém que dê uma brecha, alguém que dê legalidade para que ele possa entrar, destruir, matar, derrubar. Então ele está o tempo todo aqui. A hora que der uma brecha eu vou destruir, a hora que der um vacilo eu vou arrebentar, a hora que é aqui que eu vou derrubar, é aqui que eu vou envergonhar. Só que Pedro, no começo da carta, ele está tranquilizando esses cristãos, dizendo: não precisa ter medo desse leão que cerca vocês e fica ao vosso derredor, porque há um outro leão muito maior e mais forte do que esse. Lá atrás alguém já entendeu, que é o leão da tribo de Judá, e ele trabalha de sentinela. E pensa num sentinela, pensa num guarda que não dorme, não tosqueneja, nem pisca, que está constantemente te guardando e te livrando dos ataques desse leão chamado diabo. E se depender do nosso sentinela, esse leão chamado Satanás vai morrer de fome, porque o nosso leão da tribo de Judá, o nosso sentinela fiel, ele está diariamente dizendo: nele você não mexe, nela você não toca, é meu, é minha, eu estou guardando para uma herança que eu tenho. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Sabe por que estamos aqui essa noite? Não é porque somos bons, não é porque somos fortes, não é porque somos talentosos, é porque o nosso sentinela fiel, mais um dia olhou e disse: vou guardar você, vou livrar você, vou proteger você. Temer porque, não é assim que diz a canção? Se eu estou guardado, quem está guardado por ele aqui, deixe-me ver. Isso, uma mão é pouco, levante as duas, e por 5 segundos libere uma palavra de gratidão e de adoração a ele. Eu sei que é aula, mas eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Adore aquele que te guarda, aquele que te livra, aquele que te protege. Oh glória, aleluia. Aí nós vamos chegar sobre santidade, fique tranquilo. Pedro olha para eles e diz assim: vocês têm motivo e devem se alegrar. Vocês têm o quê? E devem o quê? Diga para o vizinho: se alegra essa noite. E diga para ele: coloca um sorriso nesse rosto aí. Isso, faz igual o pastor de vocês. Segue, olha que coisa bonita o pastor. O sorriso do pastor Pedro, que coisa mais linda. É isso, faz igual o pastor de vocês, coisa linda. Eu nunca cheguei aqui e vi o pastor Pedro com a cara fechada, amarrada, não, sempre sorrindo, sempre com um abraço, assim ou não é? Segue o exemplo do teu pastor, diga para o teu irmão: você sorrindo é muito mais bonito. Isso, você sorrindo é muito mais bonito. Você tem motivo para se alegrar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Talvez a semana começou complicada e o diabo queria deixar você para baixo, criou situações para você ficar triste, mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite. Põe um sorriso no seu rosto, porque Pedro escreveu para eles e serve para nós essa noite. Nós temos motivo para se alegrar e nada vai roubar essa nossa alegria. Qual é o motivo? Pedro diz para eles: vocês são salvos em Jesus Cristo. Há uma herança reservada para vocês, e o Deus que preparou a herança é o mesmo que guarda vocês para ela. Então se alegre na presença. Oh glória a Deus. Quando eu entendi isso aqui, Dudu, isso aqui mexeu comigo, porque eu entendi: eu posso não ter o carro dos sonhos, mas eu sou salvo. Eu posso não ter a casa dos sonhos, mas eu sou salvo. Eu posso não ter a conta bancária desejada, mas eu sou salvo. Eu posso não ter o melhor sapato, a melhor roupa, mas eu sou salvo. E essa alegria Satanás não vai arrancar do meu peito. Eu posso estar cansado, mas quando eu entro nesta casa, eu logo me alegro. As minhas forças são renovadas, porque eu lembro: foi pelo sangue, foi pela graça, foi pela bondade, pela misericórdia, e eu vou me alegrar na presença dele. Quantos podem se alegrar aqui essa noite? Oh glória! Você tem motivo para se alegrar, irmão. Só que ele continua a frase, ele diz assim: ainda que. Aqui complica, hein?
seja necessário que vocês sejam afligidos, contristados, não por uma, mas por várias, diga várias, provações, por um curto período de tempo. Eu sei que o vizinho vai tentar dizer assim, está repreendido em nome de Jesus, mas olha para ele, profetiza o que o texto está falando, diga para ele assim, tem muita prova para você ainda. Irmão, se você quiser repreender, tenta. Eu não sei se dá certo repreender o próprio Jesus. Eu não sei se vai funcionar. Quer tentar mesmo? Como é assim? Eu não entendi. É que Pedro está dizendo que haverá momentos na nossa vida. Olha que coisa agradável para falar na quarta-feira, né? Há momentos na nossa vida que não é o diabo, é Deus. Quem? Vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, estou precisando provar o Aldoir. Estou precisando provar a Vanessa. Eu vou provar esse casal, eu vou provar aquela família. Agora ninguém diz nada, né? Vocês são assim, né? Como é que é? Eu vou ter que permitir, permita-me abrir um parênteses, é só uma ideia, tá? Eu vou ter que permitir uma calúnia. Por quê? Para aprender a não caluniar os outros. Porque só depois que sente na pele que parece que aprende. Quando surge o nome de alguém numa roda de conversa, você ser o primeiro a levantar e sair. Agora ninguém diz nada, né? Vou ter que permitir uma perseguição, para quê? Para ver se tira o nome do fulano e da fulana da boca e começa a viver a sua vida, em vez de ficar perseguindo a vida dos outros. Tem alguém aí ou não? As provações são pedagógicas, são o quê? É para nos ensinar, é para nos melhorar, é para nos aprovar, é para nos amadurecer, é para nos fazer crescer. Deus não prova para matar, Deus não prova para destruir, Deus prova para extrair o nosso melhor. Quem está entendendo isso aqui? E Pedro está dizendo o seguinte, haverá momentos na tua e na minha caminhada em que Deus vai achar necessário nos provar. Então Pedro está deixando claro que o crente, ele passa por provas. Quem permite elas? E por que ele permite? Porque ele acha necessário. Se valer um glória, você dá, tá? Pedro não disse que o crente faz moradia na prova. Alguém entendeu? Pedro não disse que o crente mora na prova. Ele disse, passa. Entra, mas ele passa. Ele não entra e fica, ele não entra e morre, ele não entra e mora. Ele entra e passa. Posso profetizar? Vai entrar, mas vai passar. Vai entrar, mas vai passar. E quando passar, só passou porque foi aprovado. Quando passar, vai passar melhor do que entrou. Quando passar, vai passar mais maduro, mais crente, mais firme, mais sensível, mais humilde, mais cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Glória a Deus. Pedro está dizendo que essas provações, ele usa dois termos aqui, afligidos e contristados, tá? Pedro está dizendo que essas provações são dolorosas. Elas são o quê? A palavra que Pedro se refere aqui, tem alguém aqui que perdeu algum ente querido por esse tempo? Deixa eu ver aqui, levante a mão. Pai, mãe, perdeu um pai, perdeu uma mãe já há algum tempo. Temos alguém? Já? Senhor, pastor? Os dois? Eu vou perguntar para o pastor, tá bom? Olha só. Pastor, Pedro está falando aqui sobre uma dor de luto. Abraço resolve? Pregação dá jeito? Palavra amiga resolve? Concorda que é uma dor que o senhor tem que aprender a suportar e conviver com ela? É dessa dor que Pedro está falando. Quando eu li isso aqui, irmão, olha, pastor, isso aqui para mim foi... Porque Pedro está dizendo para ele assim, haverá momentos na vida de vocês que ainda que você esteja com a esposa do lado, ou com o esposo do lado, com os filhos à sua volta, parentes para te ajudar, amigos da igreja junto com você, são dores que você vai ser obrigado a suportar só. Que legal, eu pensei que você ia dar um glória assim. Bem desagradável, mas tem que falar, né? Então você vai ter que aprender a lidar com as dores, porque as dores são pedagógicas.
pedagógicas. Deus está te ensinando, Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo por meio da dor. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Fere, corta a alma, dói, machuca, sangra, nos faz chorar, mas não mata, amadurece, não mata, faz crescer, não mata, fortalece. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Só que Pedro, se quiser você anote aí, Pedro diz que são várias. A palavra várias aqui é policromáticas. Coloque aí, pode escrever aí, moço, eu vi que vocês estão anotando. Escreve aí, de diversas cores. Escreve aí, várias ali, tá? De diversas cores. Várias provações, de diversas cores. Policromáticas. Olha para o vizinho e pergunta para ele, diga para ele assim, você sabia que cada prova tem uma cor? Pergunta para ele, qual é a cor da prova que você está passando hoje? Vou até tomar água aqui enquanto você conta a cor da prova. Cada prova tem uma cor. Você sabia disso? Cada prova tem uma cor. Agora, irmão, prepara o glória. E quando eu estudei isso aqui, eu falei assim, quando eu falar isso aqui, eles vão dar um glória. Eles vão. Porque a palavra várias ali é a mesma palavra utilizada para multiforme graça de Deus. Alguns deram glória, mas não entenderam. Eu vou explicar, é meu papel explicar. Vou explicar por que você deu glória. Você deu glória para me animar, você deu glória porque você é meu amigo. Viu? Mas é meu papel te explicar. O que Pedro está dizendo para eles é isso aqui. Vai ter várias provas. Provas de diversas cores. Mas não tem prova sem graça. Então, para cada prova tem uma. Então, Deus não permite prova sem primeiro liberar graça. Então, você não precisa ter medo da prova, porque antes da prova chegar, Deus já liberou a graça suficiente e necessária. Lá atrás a irmã entendeu? Para você suportar, resistir e vencer. Oh, glória a Deus. Vou melhorar isso aqui, filha, que eu vi que você está gostando. Cada nível de prova, é isso que eu estou dizendo, é ou não é? Cada nível de prova, um nível de graça. Se a prova está aqui, isso aqui de graça resolve? Não, vou sucumbir. Então, para cada nível de prova, um nível de graça compatível, suficiente e necessário para você resistir, suportar, perseverar, vencer. Quem está entendendo isso aqui? Aldoir, a prova que eu estou passando, ela é muito grande. Então, se prepara, porque o nível de graça que foi liberado para você suportar também é compatível. É muito. Quem pode glorificar a Deus por isso? Sabe quem aprendeu isso aqui debaixo de muita dor? O apóstolo Paulo. Quem aqui já orou errado? Já orou errado? Já orei muitas vezes errado, pastor Pedro. Por isso que eu amo o pastor Pedro. Pastor Pedro é um homem de Deus. O homem de Deus é sincero, é honesto, é verdadeiro. Eu já orei errado um monte de vezes, irmão. Tem mais alguém comigo aqui? Já orou errado? Eu sei, você foi lá e falou assim, mata. Daí você falou, não Jesus, a oração era outra. Senhor, tem dia que dá vontade de orar assim, eu sei. Aí você fala assim, Espírito de Deus, me ajuda. Não é essa a oração, é a outra. O Senhor sabe qual é. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Espinho onde? Eu tenho muita gente que quer saber. Vamos lá. Ele tem um espinho na carne. Esse espinho, na visão de Paulo, está incomodando. Sim ou não? Só que esse espinho, Paulo recebeu depois que foi ao terceiro céu, no paraíso, e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito. Sim ou não? Então, pós-revelação, ele ganhou um espinho de presente. Diga, é um presente. É um presente de Deus. Deus é especialista em dar de presente para nós espinhos na carne. Agora ninguém deu glória. Vamos lá. Aí Paulo teve uma ideia, ele falou assim, permita-me conjecturar só para facilitar o entendimento de todos, tá? Ele disse assim, já sei o que eu vou fazer, Dudu, eu vou fazer uma campanha de oração. 3 dias de campanha. Quantos dias? Já tem até o tema da campanha. Deus arranca o espinho da minha carne. Lá foi Paulo, primeiro dia, dobrou o joelho e falou, Senhor,
Eis-me aqui na tua presença. Tem uma situação, Senhor. Eu estou com um espinho na minha carne e está me incomodando, Senhor. E eu vim aqui pedir para o Senhor arrancar o espinho. Me libera do espinho, tira o espinho. Deus calado estava, Deus calado continua. Paulo foi, orou pela segunda vez. Deus continuou calado. Mas Paulo diz, não tem problema, terceiro elo, encerramento da campanha. Hoje Deus fala mesmo. Hoje Deus responde, claro que ele responde. Ele chegou e começou a orar, Senhor, o espinho ainda está aqui, ainda está me incomodando. Arranca esse espinho de mim hoje. Eu acho que Deus olha do céu para Paulo e diz assim, ou eu ensino, ou ele vai continuar orando errado. E quem ora errado não tem resposta e não tem resultado. Então eu vou ensinar para Paulo parar de orar errado. Deus olhou para Paulo e disse, Paulo, Senhor, não vou tirar o espinho. Diga para o teu vizinho aí, o Deus que nós servimos ainda é o Deus do não. Não vai namorar, não é com ele que vai casar, não vai abrir essa empresa, não vai fazer negócio com aquele irmão, nem com aquela outra pessoa, não vai entrar nessa atrapalhada, não vai fazer esse investimento, não vai comprar esse carro agora, não vai entrar nessa casa. Eu estou sentindo Deus aqui, hein, irmão? E o não de Deus é cuidado, não de Deus é amor, não de Deus é proteção, não de Deus é Ele dizendo, eu tenho algo melhor, maior e mais extraordinário reservado para você. Glória, oh glória. É bom ensinar vocês, que a gente ensina e Deus vem falando com a gente, é coisa tremenda. Olha isso aqui, Deus diz, Paulo, não vou tirar o espinho. Deus, mas está incomodando. Paulo, eu acho que você não está entendendo. Paulo, você percebeu que o espinho que você disse que está incomodando fez você vir para o altar? Opa, você percebeu que o espinho que você disse que atrapalha está fazendo você orar já pela terceira vez? Eu acho que não está atrapalhando, eu acho que está te deixando mais crente. Se eu tirar o espinho, Paulo, teu nariz empina. Se eu tirar o espinho, você fica soberbo. Se eu tirar o espinho, você fica arrogante. Se eu tirar o espinho, você acha que você é o super apóstolo, mega pregador. Você acha que é o melhor cantor. Você acha que é o melhor músico. Você acha que é o melhor líder. Você acha que é o cara. Então eu não posso tirar o espinho, porque o espinho é um presente que eu permiti na tua vida para te manter no prumo, para te manter, oh glória a Deus, para te manter na minha presença, do jeito que eu quero. Só que aí vem Deus, olha para Paulo, irmão, você não deu glória agora, e diz assim, Paulo, mas aprende uma coisa, o Deus que não tira espinho, olha para você e diz, a minha graça, lá atrás a irmã já entendeu, te basta. A minha, é Deus dizendo, tem prova, mas a minha graça vai ser suficiente, necessária, para você suportar, resistir, vencer. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. Posso liberar uma palavra da parte de Deus ao teu coração? Não vai faltar graça. Recebe graça dele hoje, recebe graça dele agora, graça para vencer, graça para conquistar, graça para permanecer de pé, graça, glória a Deus, aleluia. Isso é tremendo. Aí Pedro continua, e Pedro faz questão de explicar para eles o porquê que é necessário ser provado. Pedro diz assim, olha o que Pedro escreveu. Pedro diz assim, vocês precisam passar pelo teste de autenticidade. Diga comigo, teste de autenticidade. Ele diz, a fé de vocês precisa ser provada para que na revelação de Jesus Cristo seja achada em louvor, honra e glória. Pedro está dizendo, vocês, a fé de vocês, oh meu Deus, tem que passar pelo fogo da provação, semelhante ao ouro, ainda que a fé de vocês seja mais valiosa do que o ouro. Então, irmão, isso aqui é demais. Porque Pedro está fazendo aqui menção do ourives e do processo que uma pepita de ouro passa para se tornar ouro. Quantos aqui já estudaram sobre esse processo? Lembra? Como que o ourives acha uma pepita de ouro? Você lembra? Às vezes ele acha
entre as pedras no rio. Às vezes ele tem que escavar a terra para encontrar uma. E só um especialista, só um quê? Para descobrir que aquilo ali é uma pepita. Porque se não for alguém com olhos treinados, ele pode passar por uma, e pelo fato dela estar suja, sem brilho, sem valor, ele pode passar por cima e desprezar. Mas o ourives, quem está sentindo ele aqui? Quando ele bate o olho numa pepita de ouro lá fora, ele diz: está suja, sem brilho, sem valor, mas a aparência não anula a essência. Põe na minha mão que eu sei trabalhar. Põe na minha mão que eu sei limpar. Põe na minha mão que eu sei purificar. Põe na minha mão que vai ter valor. Põe na minha mão que vai brilhar. Põe na minha mão, oh glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque o ourive chamado Jesus nos achou lá fora. E mesmo sujo, sem brilho e sem valor, ele disse: deixa eu levar para minha casa, que lá eu vou trabalhar, lá eu vou purificar, lá eu vou fazer brilhar. Quem está entendendo isso aqui? Ele foi lá fora e nos achou. Aí o que ele faz? Ele lava com água só? Não, só lavar com água não resolve. Porque ele não quer te deixar apresentavelmente bonitinho, ele quer te transformar. E para transformar ele faz o quê? Ele pega a fornalha, aquece a fornalha em altíssima temperatura. Ele não pode deixar o fogo baixo, porque senão não queima as impurezas. Também não pode deixar tão alto, senão perde a pepita de ouro. Diga comigo assim: ele precisa conhecer a estrutura da pepita de ouro para colocar ela na temperatura que ela suporta na fornalha. Então ele aquece, coloca ela lá dentro. E não adianta ela ficar desesperada dizendo assim: eu acho que não vou resistir. Calma, que quem está controlando a temperatura conhece a tua estrutura. Ô irmão, que presença boa é essa, hein? Ele conhece a tua estrutura, ele sabe até onde você aguenta, até onde você suporta. Ele está no controle dessa temperatura. Eu não sei se você está percebendo, mas no meio dessa fornalha da provação, ele está purificando você, está limpando você. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui essa noite. Só que tem mais: ele não só controla a temperatura, ele também controla o tempo, como que dizendo: eu te coloquei, eu sei a hora de tirar. É no meu tempo que você sai, é na minha hora que você sai. Enquanto o processo não for concluído, continua na fornalha, passando pelo teste de autenticidade, porque é só na fornalha da aprovação que a gente sabe quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem adora e quem não adora, quem é de verdade e quem não é. Porque na fornalha da aprovação as máscaras caem. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que começa a acontecer ali? As impurezas vão caindo, ela vai sendo purificada. Agora olha que coisa tremenda. Nesse processo de fornalha, aqui do lado de fora, o ourives tem uma forma. Tem o quê? É o molde que ele quer que você se encaixe. Mas só vai encaixar a hora que derreter. Alguém entendeu? Diga para quem está do teu lado: há um molde, há um padrão determinado pelo ourives para você. Só que para entrar lá, tem que derreter na fornalha primeiro. Ô irmão, diga comigo assim: a fornalha é extraordinária para pegar uma pedra bruta e derreter ela. Deixa eu abrir um parênteses, conto 2 testemunhos, só para fortalecer essa ideia. Se meu filho estivesse aqui agora, ele já ia regalar o olho para mim. O primeiro departamento que eu liderei na igreja foi de missão e evangelismo. Diga a glória. É igual o pastor. Missão e evangelismo. Foi o primeiro departamento que meu pastor, na época, pastor Josué Ferro, me deu a oportunidade de trabalhar. Ele chegou para mim e disse assim: pastor Alduir, eu vou te dar a oportunidade. Você vai trabalhar como segundo no departamento de missão e evangelismo. Eu, na época, não estava trabalhando. Eu estava ali, saía todo dia com os adolescentes, ia para o centro da cidade.
e ia evangelizar o povo na rua, e dar-lhe folheto e pregar o evangelho, né? A gente só sabia falar que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu. E às vezes o nosso pastor nos ensina o seguinte: se algum mendigo desse é um pastor que está desviado, um obreiro que está desviado, pegar a Bíblia da mão de vocês, quiser pregar para vocês, que acontecia muito isso com a gente. Ele diz assim: a hora que ele vir falar, começar a dar show de Bíblia em vocês, você olha para ele e só diz assim: ó, você conhece muito e não vive nada. A gente conhece só um pouquinho, mas está vivendo tudinho que a gente conhece, e a gente está indo para lá. Se eu tenho que ir, a gente também. Se converte, vamos junto. Eu cheguei um dia desesperado na igreja, falei: pastor, fui evangelizar. O homem é um pastor desviado, pegou a Bíblia, pregou para mim de Gênesis, Apocalipse, me humilhou. O pastor olhou para mim assim: e você ficou murcho desse jeito? Eu falei: foi. Ele falou assim: não, ele conhece muito, não vive nada. Você conhece um pouquinho e está indo para o céu, meu filho. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Aí eu falei: pastor, maravilha, vai ser uma alegria, estou aqui para servir. Aí eu falei: mas quem é o primeiro? Eu falei assim: vai ser o irmão João. O João. Não tem algum João aqui, irmão? Se tiver algum João, levante a mão. Oh, glória a Deus. É bem... Vai que, né? Mas tem João, muito João, gente boa. Mas esse João, lá da igreja, pensa num camarada. Ele é sensacional. As mães amavam. Pergunte por quê. Porque acontecia o seguinte: os filhos entravam na nossa igreja, não tinha criança correndo na igreja, não. As mães chegavam, pegavam o filho pelo cantinho assim, e falavam assim: se você fizer bagunça, eu vou te levar lá pro João. Pensa na paz, irmão. Tranquilo. Você vê como é que o João é gente boa. O João ficava na mesa de som. E o João, os irmãos sabem como é que é. Assembleia de Deus, 13, 14 anos atrás. Bem tradicional, irmão. Sapato, terno, gravata, daquele jeito. O João não gostava de usar sapato. Era só calça jeans, e não tinha negócio, irmão. E barba. Só que meu pastor gostava demais dele. O pastor falou assim: João, você vai ser o líder de missão e evangelismo, e o Aldoir vai trabalhar com você. Eu falei: olha quem que vai me ensinar a dirigir culto. Eu estou começando bem, eu não sei dirigir um culto, eu vou aprender a dirigir culto. Quem vai me ensinar? O João. Hoje, quando eu for contar, eu já na minha cabeça, né? Eu falei: qual novo convertido, como é que é, né? Na minha cabeça, quando eu for contar, dar o testemunho da igreja, como foi o primeiro departamento, e quem foi que me ensinou, eu vou ter que falar que foi o João. Eu falei: estou começando bem. Irmão, foi o primeiro culto. E na minha cabeça, é que você nunca fez isso, né? Então, tudo bem. Mas na minha cabeça, eu disse assim: meu pastor está sem visão. Você nunca fez isso, né? Eu acho que é claro que não. O pastor está sem visão. Meu pastor não deve saber o que está fazendo. O João ali não encaixa. Não é o perfil. Nunca pegou um folheto na vida. Não. Primeiro culto, chegou na hora de passar o microfone para o pregador. Ele pegou o microfone, jogou na minha mão e disse assim: ora para o pregador. Eu falei: meu Deus, vou orar mesmo. O homem vai precisar de oração. E o irmão foi assim: segundo culto. Terceiro culto eu já vi mudança. O João já tinha ido de sapato. Achei estranho. Eu sei que quando foi o quarto culto, ele estava de sapato, calça social e camisa social. Barba feita, a gravata e o terno, a parte de cima ainda não estava usando, não. E ali o João chegou aquele dia, sentou do meu lado. E uma irmã começou a cantar. De repente, irmão, começou a cair uma lágrima aqui do ladinho do João, assim. Eu olhei e falei: ele chora. Ele chora. Terminou o culto, o João fez algo que ele nunca fez. Pegou na minha mão, me abraçou e me deu um beijo no rosto. Aí eu não aguentei, irmão. Ainda mais novo convertido, né? Sabe como é que é novo convertido, né? Eu olhei para ele assim: você está bem? Está tudo certo, mas você, né? Aí ele olhou para mim e só falou uma coisa, falou assim: eu estou passando umas provas, né? Aí eu entendi. Não é meu pastor que não tem visão. Não é meu pastor que não sabe quem ele está colocando para coordenar o departamento. É eu que não conheço a fornalha
É eu que não conheço ourives. É eu que não conheço o poder do fogo da fornalha, que pega a pedra bruta e derrete ela para colocar na forma que ele quer. Oh, tem alguém que está entendendo isso daqui? Aldoir, você não conhece a minha esposa. Tua esposa não conhece a fornalha. Aldoir, você não conhece meu marido, ele é brabo. Teu marido não conhece a fornalha. Aldoir, você não conhece meu filho, é nervoso, é duro, é rígido, é bravo. Teu filho não conhece a fornalha. Não tem gente bruta, brabo e nervoso que a fornalha não derreta, que a fornalha não faz. Oh meu Deus, quem está entendendo isso daqui? A boca da fornalha ainda se abre. Deus ainda é especialista em colocar pedra bruta em fornalha para derreter. Ele faz. Meu pai, lutador de vale tudo, 139 quilos, pensa num polaco forte na época. Meu pai só gostava de AC/DC, aquele rock pesado, diabólico mesmo. Gritava dentro de casa e dizia assim: eu sou o próprio Satanás. Era dessa pegada. Pensa num homem brabo, nervoso, não queria saber de Jesus. Meu pai tinha diabetes. E aí um dia meu pai pegou uma doença chamada síndrome de Fournier. Quem já ouviu falar? Síndrome de Fournier. Basicamente, tá? De forma bem simples. Um pelo que encrava e vem apodrecendo toda a carne por dentro. Eu disse que é o quê? Um homem de 139 quilos passou por 7 cirurgias dentro do hospital, que não era para ter passado da primeira, porque diabético não iria cicatrizar aquilo. Passou por 7, na 7ª levaram a gente para despedir dele, de forma surpreendente para os médicos, normal para nós que somos da igreja, foi cicatrizado, porque um dia antes ele aceitou Jesus dentro do hospital. Um homem de 139 quilos, brabo, nervoso, violento, brigão, sai de lá na cadeira de roda com 69 quilos e já com Jesus no coração. Pensa numa manteiga, chorão, coração bom, pensa num camarada. A fornalha ainda resolve, irmão. E não precisa muito, Deus, para mostrar para o valentão, para o fortão, que quem manda é ele. Um pelinho cravado já é suficiente, irmão. Ele já dá jeito. Quem está entendendo isso aqui? A fornalha resolve. Ela resolve. Pode ter certeza que resolve. Aldoir, onde você quer chegar? Aqui. Esse contexto é necessário para que a gente entenda isso aqui. Por quê? Porque Pedro está aqui dizendo para eles que agora essa pepita que já é ouro foi aprovada. O que está acontecendo aqui, versículo 13, a seguir? Exatamente isso. Pedro está percebendo que existe a possibilidade de, no meio dessa pressão, dessa perseguição, dessa dificuldade que esses cristãos estavam vivendo, que eles viessem aqui no processo da caminhada, se corromper, perder o foco, abrir mão do propósito. Então Pedro está preocupado com a Pedro está preocupado com a pressão, sim ou não? Ok. Então Pedro está dizendo: vocês estão correndo risco de, em meio a essa batalha toda, vocês se perderem na caminhada. Por isso, versículo 13 que lemos diz: vocês precisam cingir, fazer o quê? Os lombos do vosso. Não é estranho? Para pensar. Cingir o lombo do entendi. O que é o cingir? O judeu, suas vestes são compridas, lembra? Então o que ele tinha que fazer para ir trabalhar ou ir para uma guerra? Ele pegava o seu cinto e cingia, amarrava, apertava com força. Só que Pedro não está falando de roupa, percebeu? Pedro está falando de... Uau! Diga comigo assim: Pedro percebeu que vida de santidade começa... Não tem vida, comportamento santo, se não tiver uma mente santificada.
Pedro percebeu que está havendo uma batalha Vem comigo, que agora o negócio fica sério. Pedro está percebendo que é uma guerra, uma batalha na mente deles. Se o judeu não cingisse a sua veste, suas vestes ficavam esvoaçantes. Ficava o quê? Corria o risco de, na caminhada, tropeçar na sua própria veste e cair, perder a guerra, morrer. Então o que Pedro está dizendo para eles? Essa pressão, essa luta, essa dificuldade do mundo sobre vocês, que está impondo sobre vocês, está gerando na mente de vocês, diga comigo assim, pensamentos esvoaçantes. Pensamentos esvoaçantes são o quê? Pensamentos que podem te derrubar. Agora é hora de você ser sincero e olhar para dentro de você. Esquece o próximo. Fala a verdade. Nos dias que nós estamos vivendo, a nossa mente tem ou não tem sido bombardeada pelo diabo? Com pensamentos que a gente sabe, se dermos vazão, a gente cai. Se dermos vazão, a gente está arrebentado. É assim ou não é? Então, uma constante batalha Vou abrir um parênteses, logo fecho. Vi algumas coisas que me preocuparam esses dias. E sempre no horário da noite. Esse horário pós-culto. Eu tenho um amigo meu, ele é psicólogo. E ele passou uma situação bem complicada na nossa igreja. E esse rapaz se isolou. E nessa que ele se isolou, eu comecei a perceber, apareceu algumas postagens para mim, alguns reels. Sabe aquele momento que você está sentado em casa? Só eu que faço isso, você também faz, né? Passando o dedo, vendo vídeo. E eu percebi que passou um vídeo, curtida dele. Passou outro vídeo, curtida dele. Quando foi o terceiro, eu peguei e voltei para o primeiro. E eu comecei a analisar o conteúdo de frases suicidas. E eu comecei a perceber que ele estava curtindo demais esses conteúdos. Eu falei, ele está com algum problema. Isso é um sinal. Isso é um alerta. Ele está curtindo, ele está compartilhando daquilo ali. Sabe o que é isso, irmão? A luta, a guerra que ele está vivendo, começou a produzir na mente dele pensamentos esvoaçantes, que podem conduzir ele à destruição, à desgraça. O diabo entendeu que ele precisa atacar a nossa mente para destruir nosso corpo inteiro. Por isso Pedro está dizendo, pega a mente de vocês e amarra com cinto. Diga comigo assim, Pedro está dizendo que nós precisamos pegar esses pensamentos esvoaçantes e amarrá-los, apertarmos eles com força e não deixarmos ele nos derrubar na caminhada. Eu vim profetizar e eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. A tua mente está sendo blindada essa noite pelo poder do nome de Jesus. Seu entendimento, a sua mente está sendo cingida pelo Senhor. Esses pensamentos equivocados e esvoaçantes, destruidores, não vão ter legalidade na sua vida. Quando eles chegarem, você vai repreender. Quando eles chegarem, você vai dizer, isso não é de Deus, a minha mente é de Cristo. Deixa eu ver quem está recebendo esta palavra em nome de Jesus. Ele diz, ele continua, vocês precisam também ser sóbrios. Sobriedade aqui está ligada a manter o domínio pleno do seu raciocínio mental. Percebeu Pedro de novo falando sobre? O texto que tanto mencionamos sobre santidade, ele está de forma enfática apresentando a mente como campo de batalha, onde o diabo nos atinge para não nos deixar viver uma vida de santidade. Ele diz, mantenha-se sóbrio, domine a tua mente. Domine os seus pensamentos. O texto diz, passarinho pode até, mas não pode fazer. Veio, mas aqui não é teu lugar. Passou, mas aqui não cria ninho.
Oh, glória a Deus, quem está sentindo essa presença aqui, mente, 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 mente. Aí olha o que Pedro diz: e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo para ele: espera no tempo da batalha na mente, nele, espere em Cristo, espera como? Pedro diz: como filhos obedientes. E filho obediente não questiona a vontade do pai. Filho obediente entende que o não do pai é cuidado. Filho obediente sabe que o pai está preparando sempre o que é de melhor. Filho obediente sabe que o pai está cuidando dele. Deixa eu ver quem tem filho obediente aqui. Tem, eu sei que tem. Você pode glorificar a Deus aí? Aí Pedro continua e diz, e preparamos para encerrar: não vos moldando as antigas concupiscências que vocês tinham no tempo da vossa ignó, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também em toda a vossa maneira de, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou. Essa palavra aqui, não vos amoldeis, no grego é me siskematizomenoi, tem a ver com não entrar no esquema. Só que aqui complica um pouco, porque só pode entrar no esquema do mundo quem está fora. Sim ou não? Sim ou não? Ok. Então Pedro não está dizendo para eles que não é para eles entrarem no esquema. Pedro está dizendo: vocês não podem retornar para o esquema do mundo do qual vocês já foram Uau! Por isso que ali na frente ele vai dizer assim: não se esqueçam, hein? Não foi com coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, que vocês foram arrancados, resgatados da vossa vã maneira de viver. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas foi com o precioso sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário. Quem pode adorar a Ele por isso? Foi pelo sangue dele que vocês foram introduzidos ao formato do ourives, ao padrão do ourives. E dessa forma vocês não podem sair mais. Desse padrão vocês não podem sair mais. Não retornem para o esquema do mundo. Diga para quem está do teu lado: tudo que o diabo quer é fazer você voltar para o lugar da onde Deus te tirou. Diga para ele: você lembra de onde Deus te tirou? Você acha mesmo que o diabo quer ver o Aldoir aqui pregando, irmão, ensinando? O diabo quer ver o Aldoir lá de novo, na farra, com o nariz cheio de cocaína, catingando maconha, fedendo a pinga, com a vida arrebentada, endividado, destruído. É isso que ele quer. E não quer eu aqui. Ele não quer você aqui. Tem alguém aí ou não? Lembra da vida que você levava? Ele quer que você volte para lá. É para lá que ele quer que você vá. Mas nós já fomos arrancados de lá. Estamos introduzidos num novo padrão, num novo esquema, num sistema divino, glória a Deus. E aqui a nossa vida, ela é de santidade na presença do nosso Deus. Eu estou dizendo para você que santidade começa na mente, e o diabo não vai destruir a tua mente, porque Deus está guardando ela, protegendo ela. Oh, glória ao nome do Senhor. Quantos acreditam nisso? Fique de pé comigo e a gente já vai encerrar. Fique de pé, por favor. Isso. Santidade nada mais é do que isso: separação. Uma vida distinta do padrão antigo, mundano. É uma contracultura. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Mentia, não mente mais. Enganava, não engana mais. Roubava, não rouba mais. Trapaceava, não trapaceia mais. É uma nova vida em Cristo. É uma vida de santidade. Se você fizer uma recapitulação, você vai perceber que nós somos alcançados pela graça, perdoados por Cristo, perdoados para perdoar, sim ou não? E vivermos uma vida de santidade na presença dele até que ele venha.
Ninguém está pregando para você aqui dizendo que vida de santidade é fácil de levar. Acabei de dizer para você que é uma guerra diária, é uma batalha diária na nossa mente para nos tentar derrubar, destruir. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o sangue de Jesus Cristo tem poder, tem. A tua mente é dele, o teu coração é dele. Oh, e ele está guardando e blindando a tua mente aqui essa noite. O diabo não vai te destruir, não vai te envergonhar, não vai te arrancar da presença de Deus. A pressão, a luta, a adversidade, as aflições não vão te fazer parar, não vão te fazer desistir, não vão te fazer retroceder. Deus vai te dar graça, Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar até o fim na presença dele. Pegue na mão de quem está do teu lado, pegue isso. Aperta a mão dele até ele gritar glória a Deus, aleluia. Isso, vê se ele está vivo, vê se ela está viva aí. Isso. Glória a Deus. Diga para ele isso. Se quiser, cruza o corredor, faz isso. Gostei disso. Cruza o corredor, pega na mão desse irmão aí, faz isso, nós vamos orar. Isso, pega na mão desse crente aí, que coisa mais linda. Isso. Diga para o vizinho aí, não esquece que o segredo do vencedor é caminhar com os pés na terra, mas com a mente no céu. Ô irmão, quem caminha com os pés na terra, mas com a mente no céu, ele não abre mão dos seus princípios e dos seus valores. Isso é inegociável. Quem caminha com os pés na terra, mas não tira a mente do céu, ele nega todas as propostas do diabo, porque ele sabe que a proposta da cruz é maior e é melhor. Quem caminha com os pés na terra, mas com a mente no céu, ele não cede à pressão do mundo, porque ele sabe que vai valer a pena. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Quantos crê que ele vem? Até que ele venha, a tua mente estará blindada. Até que ele venha, Deus estará guardando você. Até que ele venha, Deus vai te sustentar. Até que ele venha, Deus não vai te deixar parar. Tem alguém que recebe esta palavra? Feche os seus olhos, feche. Isso. Ore por esse crente aí, ore por esse crente aí, ore. Alai, choremaasi, alagachoremaia. Glória ao nome do Senhor. Querido e eterno nosso Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida. Esta família, Senhor, que aqui está reunida esta noite para aprender mais da sua preciosa palavra, para receber, Senhor, das pérolas do reino. Pai, estão aqui para serem edificados e fortalecidos pela tua poderosa palavra. Eu ministrei, ensinei mais uma vez a tua palavra, como aqui nesta casa ela é sempre tão bem explanada, ensinada ao coração dos teus filhos. A nossa oração, Senhor, essa noite é: ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a caminhar em santidade na tua presença, a viver uma vida separada, de renúncia. Oh Deus, que te agrade, que o Senhor, Pai querido, glorifique o teu nome através da vida dos teus filhos, por essa conduta, Senhor, por esse caráter, Pai, por esse testemunho, meu Deus, em nome de Jesus. Aquele que está fraco fortalece, Senhor. Aquele que está caído levanta, ao triste alegra, ao vazio enche. Aquele que está, Senhor, com a mente sendo bombardeada pelos dardos do maligno, Pai, que esses dardos caiam agora, que essas setas caiam agora, pelo poder do nome de Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Nós repreendemos agora toda seta maligna, todo pensamento ao contrário, todo pensamento destrutivo, pensamento suicida. Oh Deus, nós repreendemos essa noite em o nome de Jesus Cristo. Guarda essa casa, guarda esse irmão, guarda essa irmã, guarda esse filho, alcança essa filha,
Dá vitória ao teu povo mais uma vez. Renova os teus servos aqui, Jesus. Arabaracalachoremakandaraia. Eremekandaramachoremikinarahashurimicaia. Elemanchou, manaikia minintria. Abrace alguém se você sentir de Deus, abrace. Abrace ele, abrace ela. Isso, diga no pé do ouvido dele, no pé do ouvido dela: você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai voltar para o esquema do mundo. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que te purificou. Maior é ele. E ele não vai te deixar sozinho, ele não vai te deixar parar, ele não vai. É daqui para o céu, é daqui para o céu, é daqui para o céu. Oh, ore por ele, ore por ela um pouquinho. Isso. Ah, glória ao teu nome, Jesus. Oh, glória ao eterno nosso Deus. Sinta a presença dele aqui, sinta. Recebe graça, recebe unção, recebe poder, recebe autoridade. Para a glória do nome do Senhor, você vai levantar a bandeira da vitória lá na frente e vai dizer: valeu a pena chorar aqui, valeu a pena sofrer pressão aqui, valeu a pena resistir, valeu a pena renunciar, valeu a pena abrir mão. Oh, glória a Deus. Quem pode adorar a Ele essa noite? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga para pelo menos 3 pessoas: vai valer a pena. Desiste não, para não, vai valer a pena. Vai chorando, vai gemendo, ixi, vai debaixo de luta, debaixo de prova, mas não para, não desiste. Vai se arrastando se for preciso, mas não fica pelo caminho. Vai valer a pena, uma herança para nós. Oh, glória a Deus, quantos anseiam por esse dia. Ele virá, ele virá, ele virá. Eu creio que ele virá. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Coloque a mão sobre a sua mente, feche os seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você liberar a palavra de bênção sobre a sua mente. Oh, eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Isso, seja o profeta para a tua própria vida essa noite. Isso. Uremai, Eremia, Ará, Xereminaia. Isso. Declare: a minha mente é de Deus. Eu repreendo todo pensamento que não é da parte dele. Oh, glória a Deus. Diga: eu vou viver em santidade, eu vou servir ao meu Deus com excelência. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Olhe para cá, por favor, eu já vou encerrar. Quantos estão com a sua família aqui essa noite? Eu gostaria de fazer o seguinte: eu gostaria que você ficasse perto do seu familiar agora. Abrace ele. Aldo, eu estou sozinho, só eu representando a minha casa. Alguma família vai te abraçar junto aí. Isso. Aê. Isso. Abrace ele aí, abrace ela. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Agora você vai abençoar o teu familiar aí. Feche os seus olhos. Isso. Abençoe seu marido, abençoe sua esposa. Abençoe seu filho, sua filha. Isso, abençoe. Oh, eu senti de Deus de fazermos isso por um momento. Libere palavras de bênção sobre a vida dele, sobre a mente dela. Isso. Se sentir de Deus de colocar a mão na mente dessa pessoa, faça isso. E libere palavras. Eu estou debaixo do Pai querido, que é isso? Eu estou debaixo de uma direção do céu aqui essa noite. Isso, profetiza mesmo. Libera a palavra de bênção mesmo. É tanta palavra de maldição, é tanta palavra ao contrário, recebida aí fora, no império,
emprego, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, mas essa noite não. Aqui o que vai ser liberado sobre essa mente é palavra de vida, é palavra de fortalecimento, é palavra de bênção, é palavra de isso. Use a sua boca para abençoar ele, use a sua boca para abençoar ela. Isso. Erai, emidiri calabaxaia. Pai, no nome de Jesus, aqui estão essas famílias, Senhor, representadas aqui essa noite. Eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus, guarda essa casa, blinda essa família, Deus, contra os ataques do adversário. Que toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento caia por terra, que toda cilada, que toda armadilha seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, que o restante dessa semana seja uma semana de surpresas agradáveis do céu. Realiza na vida dos teus filhos, Senhor, algo novo, grande e extraordinário, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. Assim oramos, te agradecendo em o nome de Jesus. E quem pode diz amém.